o Clássico Atletiba deste domingo, o primeiro confronto entre Atlético e Coritiba na temporada 2023 é o assunto de agora aqui no De Olho no Jogo. O que o Furacão tem de ponto forte, o que tem de ponto fraco, quais são as principais características do Coxa de Antônio Oliveira, quais são as principais deficiências do Coritiba 2023. Tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. Para começar, aquele pedido tradicional, para você, por favor, se inscrever aqui no canal, ajudar o De Olho no Jogo a alcançar a meta aí de 7.500 inscritos até o Clássico Atletiba desse domingo. Faltam aproximadamente 10, então conto aí com a sua colaboração para que essa meta seja atingida e que na segunda-feira, na live pós-Clássico Atletiba, a gente possa aí sortear uma camisa do Atlético ou do Coxa, o ganhador aí que vai depender, né, para qual time o vencedor torce para definir se vai ser camisa do Furacão ou do Coxa. Mas precisamos chegar aí a essa meta de 7.500 inscritos para que isso possa ser realizado. Então, contem com a colaboração de vocês. Peço aqui mais uma vez para que se inscrevam no canal, deixem o like para o YouTube e recomendando assim os materiais do De Olho no Jogo cada vez para um número maior de pessoas. O canal aqui sempre falando muito do futebol no modo geral, mas na maioria das vezes falando de Atlético e Coritiba, do futebol paranaense, mas em especial da dupla Atletiba. Sobre o clássico de amanhã, deste domingo, acredito que o primeiro elemento que a gente vai precisar trazer para a discussão é que o Atlético chega com 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias, tendo 18 gols marcados, uma média aí de 3 gols por partida. É claro, o nível dos adversários não são da mesma qualidade do próprio Atlético, do próprio Coritiba, somente os dois estão na Série A do Campeonato Brasileiro, mas a média é elevada, não pode desprezar uma média de 3 gols por jogo. E para mim se deve muito à produção ofensiva do Atlético, que conta ali com esse trio formado por Davi Terans, Vitor Bueno e Tomás Coelho, com um nível técnico acima do campeonato. Não sei se o Paulo Turra vai colocá-los em campo juntos amanhã. Eu, no lugar dele, faria isso, porque acredito que são jogadores que dão um ganho técnico muito grande para a equipe do Atlético. É verdade, no quesito intensidade, marcação, vão contribuir menos do que outros nomes, como, por exemplo, o Canóbio, mas no quesito técnico representam um salto de qualidade muito grande para o Atlético. O Atlético, com os 3 em campo, fez 3-1 no Foz do Iguaçu, poderia ter feito bem mais, criou para isso, poderia ter feito ali uns 5, 6 gols naquela partida. Como os 3 juntos, ganhou do Azures por 5-0 e criou oportunidades para ter feito mais gols. Pelo menos 2 oportunidades cara a cara com o goleiro adversário foram desperdiçadas. Outras boas jogadas também foram criadas. Então, só a gente está falando de 2 partidas que o Atlético poderia ter feito aí mais de 10 gols. Para mim, se deve muito a esse trio formado aí por Davi Terans, Vitor Bueno e Tomás Coelho. E o ponto que eu chamo a atenção de vocês é que, embora o Coritiba tenha sofrido poucos gols na temporada, somente 3, o sistema defensivo do Coxa ainda não fez uma partida segura nesta temporada, sob o comando do Antônio Oliveira. O time que mais atacou o Coritiba foi o Maringá, e finalizou 22 vezes contra a meta do goleiro Gabriel, que foi o principal personagem daquela partida, daquela vitória do Coritiba. Se o Coritiba der ao Atlético a oportunidade de finalizar tanto assim, deve ser fatal. Provavelmente vai pagar um preço alto, porque o Atlético tem jogadores com poder de definição muito alto. Por outro lado, o ponto forte, um dos pontos fortes do Coritiba, vai ter a ver com uma das fraquezas do Atlético. Desde a saída do Abner, a lateral esquerda atleticana está em aberto. Ninguém aí conseguiu se firmar, o Fernando apenas um jogo, o Pedrinho contra o Azures fez um jogo aí mais regular, mas teve muitos problemas contra Arucó, contra o Maringá, falhou feio contra o Foz do Iguaçu, e o lado direito do Coritiba, o Antônio Oliveira arma a equipe no 4-1-4-1, apostando muito nas triangulações. Desde a entrada do Caio César no time, é um recorte recente, é verdade, mas o lado direito está muito forte, porque
fica o Natanael, Bruno Gomes e Caio César, atletas ali que são bastante velozes, atletas com capacidade técnica e que estão se entendendo muito bem. O Caio César, individualmente, é um atleta que parte muito para o 1 contra 1, não tem medo de arriscar, pisa na área, arrisca de fora da área, é um jogador jovem, mas com muita personalidade. O Bruno Gomes vem sendo o principal nome do meio-campo do Coritiba neste início de temporada, e ao lado do Jesus Trindade, embora o Jesus acho que tenha feito alguns jogos mais irregulares, mais inconsistentes do que na temporada passada, nada de absurdo. E o Natanael, para mim, é um dos principais nomes aí do Coritiba. Então, o lado direito do Coxa contra o lado esquerdo do Atlético é algo que vale ficar de olho. Pode ser, pelo lado Coxa Branca, um dos diferenciais da partida. Eu, se tivesse algum tipo de voz ali na comissão técnica do Antônio Oliveira, tentaria forçar bastante a jogada por ali. Pelo menos a criação, a conclusão pode até vir do outro lado, como a Aleph Manga, por exemplo, que tem um poder de conclusão muito bom, um poder de definição muito bom, cresce nesse tipo de jogo grande, mas para mim o caminho para o Coritiba deve ser ali o lado direito do ataque, o lado esquerdo da defesa atleticana, que é o setor mais vulnerável do adversário e é por onde o Coritiba está conseguindo levar oportunidades de perigo contra os seus adversários. Agora, um ponto que eu considero bem importante desse clássico Atletiba é saber ali o bloco que o Coritiba vai jogar. Por que isso? Com exceção do jogo contra o Maringá, o Coritiba nas outras 5 partidas atuou com o chamado bloco alto, com os jogadores ali bastante adiantados, com os zagueiros, quando o Coritiba está com a bola, na altura do meio-campo. E aí, 2 pontos que me chamam muito a atenção. O primeiro deles é que o Coritiba tem dificuldade quando o adversário consegue colocar uma jogada em velocidade, quando o adversário consegue colocar essa bola no chamado ponto futuro, a bola ali, a bola longa bem encaixada. E o Atlético tem muita qualidade nesse tipo de jogada. Em alguns momentos até exagera na dose, como foi, por exemplo, diante do Maringá, mas o Atlético tem o Fernandinho, um jogador muito capacitado para exercer esse tipo de bola longa, esse passe em profundidade. Contra o Azures, o Atlético fez um gol assim, esse que a gente está vendo agora, do Davi Terans, um passe na ocasião do Kelvin. O Thiago Heleno também tem uma bola, esse passe diagonal, essa bola na profundidade bastante perigosa, mas o Fernandinho é o jogador mais criativo, mais perigoso nesse tipo de jogada. Pode ver, a gente está vendo aí já 2 lances envolvendo o Fernandinho, um deixou o Canóbio numa ótima situação, o outro, o Kelvin marcou o gol. Então esse é um ponto que, se o Coritiba jogar com uma linha mais adiantada, vai sofrer, vai precisar pressionar muito o Fernandinho, o Thiago Heleno e o próprio Kelvin, que são atletas que têm muito essa qualidade. E quando eu falo que o Coxa sofre com esse tipo de jogada, está vendo aí agora alguns lances. Azures e Rio Branco levaram muito perigo contra a meta do Coritiba por conta do posicionamento do sistema defensivo. Pode ver, Henrique e Chancellor contra o Azul estavam no meio-campo, agora contra o Rio Branco um pouco atrás do meio-campo, mas linha bastante adiantada. E aí o ataque do Atlético tem muita velocidade, tem muita qualidade, é um tipo de situação que o Atlético pode matar o jogo, pode criar, pode marcar o gol nesse tipo de jogada. Outro elemento que essa altura da zaga do Coritiba aí, o bloco do time Coxa Branca vai trazer a partida, é que se o Coritiba jogar mesmo com o bloco alto, como fez na maioria das vezes, repito, só contra o Maringá, o Antônio Oliveira deu um passo atrás nesse aspecto, o Atlético está indo muito bem no Campeonato Paranaense, quando ele se fecha no próprio campo, chama o adversário para sair, e aí na altura do meio campo, aperta o gatilho ali, força a marcação para recuperar a bola e sai em velocidade para arrematar contra o gol. Contra o Azures, pelo menos 2 chances de gol foram criadas assim. Essa do Vitor Bueno, foi parar cara a cara com o goleiro, ele mesmo recuperou a bola e já finalizou, quase marcou um golaço. Depois o Léo Cittadini, numa jogada já mais coletiva, mas também dessa origem, dessa natureza. Contra o Foz, o gol do Vitor Bueno teve também essa origem. O Fernandinho recupera a bola, já aciona o Atlético, aciona o Terans, que dá de calcanhar para o Vitor Bueno marcar ali por cavadinha.
Então, o Atlético vai muito bem nesse tipo de jogada, porque tem muita velocidade, tem muita qualidade. Então, acredito que para esse jogo, para esse clássico Atletiba, para o Coxa, o mais recomendável é não jogar com umas linhas tão altas. Não precisa jogar com o bloco alto, pode fazer um bloco médio, não precisa ficar com a bunda ali encostada no gol o tempo inteiro dentro da grande área, só resistindo. Não é isso que eu estou recomendando. Mas se jogar com a linha alta, vejo o Atlético podendo tirar dois tipos de benefício: dessa bola em profundidade ou de recuperar a bola na altura do meio campo e sair em velocidade. O Coritiba tem um sistema defensivo lento. É verdade, o Henrique não vai jogar, mas o Márcio também não é um velocista. O Márcio teve problemas contra a Cianorte e contra o Arucó. O Chancellor não é rápido, o Jesus Trindade não é rápido, o Vitor Luiz não é rápido. Então, por isso, considero que para o Coritiba o mais recomendável é repetir aquela estratégia feita em Maringá, só que tendo que ter um controle maior da partida. Não pode proporcionar ao adversário, permitir ao adversário 22 finalizações, porque no Atlético tem, por exemplo, o Davi Terança, um cara que é extremamente decisivo, um jogador ali que é extremamente perigoso. Então, para o Atlético, esse pode ser um caminho, chamar o Coritiba para cima para colocar essa bola longa, essa bola em profundidade, ou recuperar e sair em velocidade. Para o Coxa é algo ali que vale ficar bastante esperto, bastante de olho. Outro ponto que é bastante interessante, que é o ponto forte de um, ponto fraco do outro, é a questão da bola parada defensiva do Atlético. É algo que é um problema crônico já do Furacão desde a temporada passada, persiste em 2023, só tomou um gol, é verdade, mas tomou vários sustos, e o Coritiba, sob o comando do Antônio Oliveira, tem uma boa bola parada, com o Jesus Trindade e com o Vitor Luiz em especial. Tem também questão do Manga em cobranças de pênalti, tem 100% de aproveitamento aí no Coritiba batendo pênalti, só em 2023, 3 cobranças, 3 gols marcados, mas eu chamo a atenção ali para escanteio e falta. O Atlético tem dificuldade na bola aérea e o Coritiba vai bem. Uma das armas do Coritiba, do Antônio Oliveira, é essa cobrança na altura do primeiro pau, um desvio para a conclusão na segunda trave. Na estreia contra o Arucó, o gol saiu assim, mas outras duas oportunidades foram criadas assim, com esse desvio na primeira trave para a conclusão no homem que está ali no segundo pau. Então, o Coritiba vem bastante forte nesse tipo de jogada, marcou gol contra o Arucó assim, marcou gol contra o Foz do Iguaçu, também cobrança de escanteio do Jesus Trindade, gol do Chancellor, e tem essa jogada aí ensaiada, essa jogada preparada pela comissão técnica, do desvio na primeira trave para a conclusão no segundo pau. E o ponto que eu falo do Atlético é que, embora só tenha tomado um gol na temporada assim do Arucó, contra o Maringá, a bola parada defensiva do Atlético foi um desastre, foi uma tragédia. A gente está vendo aí lances, teve o Kelvin salvando em cima da linha, até o Bento comprometeu ali, se atrapalhou em determinado momento. Teve o jogador do Maringá cabeceando ali na pequena área, por cima, um outro lance que desviou, o Bento teve que fazer a defesa. Então, esse vai ser também um elemento da partida, essa questão da bola parada. Enquanto o Coritiba vai muito bem nesse tipo de jogada, o Atlético tem dificuldade. Contra o Azures, controlou bem esse tipo de jogada, mas nesta temporada a gente já viu o Atlético tendo muitos problemas aí com esse quesito, assim como foi em 2022. E para fechar, vou trazer aqui outros dois personagens. Já citei aí muito o Davi Terança, que é um jogador que, se o Coritiba permitir muitas finalizações, pode ser o cara do Atletiba. Já citei ali o Tomás Coelho também na criação de jogadas, ele com o Vitor Bueno. Do lado do Coxa, Caio César, Aleph Manga, que extremamente decisivo aí, mas os dois centroavantes, Pablo no Atlético, Rodrigo Pinho no Coritiba, estão com números interessantíssimos em 2023. O Pablo tem 5 jogos, 5 gols marcados, média de 1 gol por jogo, e ainda deu uma assistência. O Rodrigo Pinho tem 4 gols marcados no Campeonato Paranaense, mas mais do que o número de gols, o que me chama a atenção neles é que os dois estão precisando de poucas oportunidades para marcar. O Pablo tem 11 finalizações no Campeonato Paranaense, 5 gols marcados. Teve ainda um gol anulado contra o Foz,
que até hoje eu tenho minhas dúvidas se não estava a posição legal. Me parece que sim, então poderia ser um número ainda maior. O Rodrigo Pinho tem 14 finalizações para 4 gols marcados. Então são dois jogadores ali que estão com artilharia em dia, são atacantes ali com bastante movimentação, não são aqueles centroavantes paradões, e que, como estão aproveitando bem as oportunidades que chegam até eles, o Atlético especialmente consegue ser um time aí mais criativo do que o Coxa, pode estar em Pablo e Rodrigo Pinho os diferenciais aí do Clássico Atletiba deste domingo. Para fechar aqui esse bate-papo, essa resenha aí sobre o Clássico Atletiba, o primeiro de 2023, fica o convite para vocês passarem na KTO.com, faça o seu registro, use o cupom de olho no jogo, tudo maiúsculo, tudo junto, você ganha 20% de bônus. E na KTO.com você, claro, pode apostar no Clássico Atletiba, e o favoritismo do Atlético está grande. 1,65 para cada R$1 apostado aí em vitória do Atlético. Ou seja, você vai lá, apostou 100zão que o Atlético vai ganhar, vai receber de volta R$165. Do lado do Coritiba, está pagando 5,3 para 1. Se o Coxa, se você apostar 100zão em vitória do Coxa, vai receber de volta, claro, em caso de triunfo alviverde, R$530. Ou seja, favoritismo elevado aí para o Atlético. Na minha visão, está até um pouco exagerado, considero o Atlético favorito, mas por ser clássico, acho que a coisa pode dar uma equilibrada. Para mim, pelas circunstâncias, jogo único, torcida única, perdão, Arena da Baixada, o Atlético um trabalho de longo prazo, rendendo mais em 2023, 100% de aproveitamento bem embalado, vejo o favoritismo atleticano, mas como é clássico, não colocaria essa cotação do Coritiba assim tão alta. As coisas dão uma equiparada, a gente já viu de tudo aí acontecer, mas concordo com o favoritismo atleticano. Mas agora quero saber de vocês. O que vocês esperam aí do Clássico Atletiba este domingão? Concordem com o favoritismo tão elevado por parte do Atlético, como estão nas casas de apostas? Estão comigo que vê certo favoritismo para o Furacão, mas não tão elevado assim? Coxa é favorito na visão de vocês? Quero saber o que vocês pensam, quais são as principais armas do Atlético, quais são as principais armas do Coritiba para o Clássico de amanhã. Neste domingo, repito, vamos ter aqui uma resenha no canal, vai ser um conteúdo gravado, o jogo acontece às 6h30 da noite, vou estar trabalhando, então não vou poder entrar ao vivo aqui com vocês, mas vou disponibilizar um material com as minhas impressões do Clássico Atletiba. Segunda-feira, live aqui no De Olho no Jogo, 8h da noite, e tudo dando certo, chegando a essa marca aí dos 7.500 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial aí do Atlético ou do Coxa para vocês. Então, muito obrigado a todos, um ótimo final de semana e até mais.